O bom médico trata a doença, o grande médico trata o paciente que tem a doença. Frase de William Owsley. Bem-vindos ao CBR Podcast. Aqui exploramos temas e habilidades essenciais para a evolução do radiologista. Falamos de técnica, mas também de humanidade. De ciência, mas também de arte, cultura e responsabilidade social e ambiental. Neste espaço, acreditamos que o cuidado em saúde vai muito além do diagnóstico. Ele passa pela forma como nos relacionamos com colegas, equipes e principalmente com nossos pacientes. Eu sou a Aline Guimarães e você está ouvindo o CBR Podcast. A radiologia vive um momento absolutamente único. Estamos cercados por tecnologia de ponta, algoritmos cada vez mais sofisticados e uma inteligência artificial que promete transformar e já está transformando a nossa prática. Mas em meio a tantos avanços, uma pergunta se impõe: como preservar e até ampliar a empatia na radiologia em tempos de inteligência artificial? É sobre isso que vamos conversar hoje. Para o primeiro episódio desta nova temporada, eu tenho o prazer de receber duas convidadas absolutamente especiais. Doutora Luciana Pardini Chamier, médica radiologista, especialista em endometriose e imagem da pelve feminina, diretora da Chamier Imagem da Mulher em São Paulo, radiologista abdominal no Fleury, também em São Paulo, e pesquisadora e pós-doutoranda no Brigham and Women's Hospital em Boston. E doutora Marcela Caetano Vilela Lauá, médica radiologista, especialista em imagem da mulher, atuante na Chamier Imagem da Mulher em São Paulo e na Clínica São Marcelo, em Goiânia. Luciana e Marcela, sejam muito bem-vindas ao CBR Podcast, uma alegria enorme ter vocês aqui. E eu já quero começar aqui aquecendo com a Luciana, perguntando, Luciana, historicamente a radiologia sempre foi vista como uma especialidade mais distanciada do paciente, muito centrada em imagens, telas, laudos. Você acha que a própria estrutura da especialidade favorece um cuidado menos próximo e, por consequência, menos empático? Ou isso já está mudando? Bom, Aline, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de participar desse podcast, ao Comitê Científico e Cultural do CBR, em especial a doutora Linei Urban. É um prazer para nós falar sobre um assunto tão apaixonante, né? Então, para responder sua primeira pergunta, eu acho que é uma pergunta muito pertinente, bastante importante, porque ela vem muito da raiz da nossa especialidade, a radiologia, que é lidar com as imagens, né? Então, acho que sim, historicamente, a radiologia, ela sempre foi uma especialidade vinculada a distanciamento do paciente, né? A gente tinha serviços de radiologia no passado que estavam sempre ou no porão dos hospitais ou então bastante distantes da área de circulação clínica e tinha aquele conceito de que o paciente era do médico e as imagens pertenciam ao radiologista. E eu acho que isso com certeza hoje nós vivemos um cenário muito diferente, né? Com a evolução, principalmente tecnológica e os novos métodos de imagem, trazendo informações cruciais para decisões terapêuticas extremamente importantes, para o aconselhamento dos pacientes. A radiologia hoje ela tem um papel ali protagonista, né? Onde o nosso diagnóstico, a nossa interação com toda a equipe clínica é fundamental para estabelecer aí as melhores condutas para as pacientes, mas principalmente para trazer esse contato direto com os nossos pacientes, que vai acrescentar muito a nossa leitura do exame ao diagnóstico. Então, eu coloco hoje a radiologia não só como no coração da assistência clínica, da assistência prática, onde o radiologista sai daquela sala escura, daquele porão, daquele lugar inacessível, para estar ali no dia a dia da rotina e da decisão clínica dos pacientes, mas também o estabelecimento desse contato com os pacientes que faz com que o próprio paciente crie um vínculo com aquele serviço radiológico e também reforce o conceito de time, um time unido para cuidar dele, e ele tem confiança naquele diagnóstico, naquele radiologista. Ou seja,
estreitando esse relacionamento não só para melhorar a conduta que vai ser decidida para ele, mas principalmente para trazer o radiologista em proximidade com o paciente e criar esse vínculo de confiança que muitas vezes perdura aí durante toda a vida do paciente, né? Ele cria vínculos com aqueles serviços de radiologia. Nossa, excelente, Luciana, excelente aquecimento, né? Agora a gente já está nessa era de que nós temos os nossos pacientes e o paciente tem um radiologista para chamar de seu, né? Isso. Eu acho que agora é por aí. E Marcela, você foi a primeira autora de um artigo numa revista super reconhecida internacionalmente, também de um painel eletrônico apresentado no RCNA no ano passado, em parceria aqui com a Luciana e outros colegas, abordando exatamente esse tema que a gente vai explorar aqui ao longo da nossa conversa. Tu és uma médica super jovem, início de carreira, e aqui fica uma curiosidade, né? O que te levou a se interessar por empatia na radiologia tão cedo? Bom, Aline, em primeiro lugar, eu também gostaria de agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar aqui. Eu sou uma fã do podcast, então, para mim, é uma honra enorme estar aqui hoje. E, bom, sobre a sua pergunta, eu diria que eu tive muita sorte, porque desde o início da minha formação, eu tive a oportunidade de acompanhar profissionais excepcionais em cuidado humanizado. Então, eu pude assistir em primeira mão o quanto isso impacta nas pacientes. Era muito nítido para mim como mudava desde que ela recebeu a notícia e como tudo mudava após a conversa, desde o conhecimento dela, do que estava entendendo, o nível de ansiedade. Então, eu tive a oportunidade de ver o quanto isso é importante. E, além disso, infelizmente, depois, ao passar a trabalhar na prática, eu passei a ter acesso a muitos relatos de pacientes descrevendo situações ruins que elas tiveram. E pude perceber que muito do que eu vivia não necessariamente é uma realidade, o mundo afora. Eu já tive paciente que me relatou que teve os primeiros ultrassons transvaginais dela foram tão traumáticos que ela achava que ela nunca conseguiria ter um relacionamento amoroso, por exemplo. Então, acho que a gente passa a ter noção do quanto que a gente faz impacta na vida das pessoas. E aí a ideia do artigo surgiu em uma conversa que eu tive com a doutora Luciana. Nós estávamos conversando sobre esses aspectos e nós percebemos que é difícil encontrar na literatura um guia que forneça sugestões de como deve ser o nosso colega, e ela falou para mim, Marcela, vamos escrever sobre isso. E foi daí que surgiu a ideia. Desde então, nós temos estudado bastante esse assunto e tem sido uma jornada muito gratificante. Nossa, eu devo dizer que o artigo está incrível, o painel também tive a oportunidade de ler e recomendo fortemente que seja um conteúdo acessado, porque está muito incrível. Assim, acho que aqui a gente dá umas pinceladas do que vocês abordaram ali, mas está realmente muito bonito. E bom, a gente viu, inclusive, no material que vocês trouxeram, que a jornada de uma paciente em um serviço de imagem, ela começa muito antes do exame em si, né? Então, ela passa pela escolha do serviço, onde ela vai ser atendida, escolha do médico, inclusive, pelo agendamento, pela recepção, a sala de espera, até realizar o exame em si, e depois ainda tem a etapa de esperar o resultado, o laudo, e por aí vai. E todo esse caminho, ele pode sim ser permeado por ansiedade, por medo, por insegurança. E aí, Marcela, quando a gente olha para essa jornada como um todo, como que a gente pode tornar cada uma dessas etapas mais acolhedora e empática, desde o primeiro contato até o momento do exame? Muito obrigada por ter colocado luz a esse aspecto, Aline. Como você falou, as pacientes muitas vezes já chegam muito ansiosas aos nossos serviços, né? Elas têm medo dos resultados, medo de sentir dor, medo da exposição corporal, e todos esses elementos que você citou são extremamente importantes. E eu gostaria de frisar aqui que, para muitos médicos, quando não eventualmente tem um cargo administrativo, pode parecer algo um pouco longe da realidade deles, né? Por exemplo, pensar se a cor do sofá da sala de espera está adequada,
mas é sim responsabilidade nossa, porque a partir do momento que nós entendemos o que pode melhorar, sugestões podem ser feitas. Então, nós podemos analisar o ambiente que nós estamos e fazer esse tipo de sugestões. Então, respondendo a sua pergunta, existem algumas questões. Eu vou citar a primeira, a questão das redes sociais, né, que hoje em dia é super importante. Nós sabemos que hoje os pacientes usam as redes sociais não só para escolher o médico, o local, como também uma ferramenta que auxilia elas a conseguir um telefone, acessar o endereço, de forma que todas essas plataformas têm que ser paciente-friendly, né? Então, facilitar esse acesso. Em segundo lugar, ter uma pessoa muito bem preparada para receber essas pessoas. Então, a secretária, a pessoa que vai marcar o exame, orientar o preparo, que é super importante para que o exame seja apropriado. Essa pessoa tem que estar bem treinada e, muitas vezes, essa pessoa vai ser também o primeiro contato da pessoa com o nosso serviço. Então, ela ter também essa cultura e esse entendimento da importância do acolhimento. E aí, por fim, a pessoa vai chegar, né? Chegar no ambiente, chegar na sala de espera. Existem alguns elementos que os artigos dizem que diminuem a ansiedade. Então, por exemplo, iluminação apropriada, as cores, né, dos móveis, preferencialmente em tons neutros, música ambiente pode ajudar, flores, obras de arte, isso tudo impacta. E algo interessante que nós lemos foi que a televisão, apesar de bem intencionada, né, porque o intuito é que a pessoa tenha alguma distração enquanto espera, está associada, na verdade, a maiores níveis de ansiedade. Então, muitas vezes é preferível fornecer conteúdo educativo que explique sobre o exame, a doença, para que ela tenha uma distração enquanto aguarda. E, por fim, não posso deixar de dizer que, ainda que tudo isso ajude muito nesse momento dela, de espera, em que ela está ansiosa, né? O que ainda mais aumenta a ansiedade é a espera pelo atendimento. Então, por mais que o ambiente esteja acolhedor, isso tem que ser uma preocupação de não deixar a pessoa muito tempo ali esperando pelo atendimento. Excelente. Aí, porventura, se houver algum atraso, comunicar a paciente, né? Não deixar ela solta ali, explicar o porquê. Acho que tudo isso realmente é muito importante e a gente vê que há sim oportunidades de a gente trazer empatia, trazer acolhimento muito antes da sala de exame, né? Que eu considero um dos pontos mais altos e onde a gente aqui, como médicos, a gente atua muito fortemente. E é ali que o paciente acaba vivendo a ansiedade, o medo, a exposição do corpo, muitas vezes até desconforto físico. A gente tem alguns exames que a gente sabe que não são tão agradáveis, né, para paciente, aqui falando de exames femininos, mamografia, às vezes um ultrassom transvaginal, como a Marcela já comentou. E, Luciana, você é indiscutivelmente uma referência mundial, não só pela referência, pela excelência técnica, mas pelo cuidado empático. Eu tive a oportunidade de ouvir relatos de pacientes que saíram aqui de Santa Catarina para serem atendidas por ti, colegas médicas que falavam de ti assim com o olho brilhando, mesmo enfrentando um momento muito sensível das suas vidas, assim, às vezes de um diagnóstico um pouco difícil, né? Então, assim, a gente quer muito ouvir os teus conselhos, né? O que você teria para dizer, assim, o que não pode faltar na postura do radiologista, como que o corpo da paciente vai comunicar quando ela não verbalizar, né? Que dicas ali a gente consegue extrair da paciente para realmente criar esse vínculo e que no final das contas ela saia satisfeita não só pelo laudo, mas pela experiência que ela teve, né, mesmo diante de um diagnóstico difícil, de um momento difícil. Ótimo, é uma pergunta aí bastante importante, seguindo aí o gancho do que a Marcela já fez, que foi uma introdução a esse momento do encontro tão esperado com o radiologista, ou o momento tão esperado do exame e do diagnóstico. E é muito gratificante para mim ouvir você falar isso, porque eu acho que no final o que a gente quer é exatamente que essa paciente, passando por nós, que estamos aí como uma ferramenta adicional na jornada dela diagnóstica,
tenha uma experiência gratificante, ainda que ela receba um diagnóstico difícil. Eu acho que esse é o nosso principal goal. Então, eu diria que depois de toda essa parte que a Marcela descreveu e todos esses elementos envolvidos no cuidado da chegada dessa pessoa até nós, o momento em que ela vai encontrar o radiologista, eu acho que é um momento que tem que ser tratado, e eu tento fazer isso, me colocar sempre na situação da paciente. Então, em primeiro lugar, eu vou me preparar para esse encontro com todas as ferramentas que eu disponho, de tentar saber o máximo possível de informações clínicas sobre ela, a idade dela, muito importante, quem é o médico que encaminhou essa paciente, qual que é a queixa principal, algum dado relevante anterior, seja de história pessoal, seja de exames anteriores dessa paciente, para que quando eu bater na porta, pedir licença e entrar nesse ambiente, que é onde ela está ali me esperando com todo esse pacote de ansiedade, medo e espera por esse momento, que eu esteja o mais preparada possível para receber ali essa pessoa. É claro que eu vou me apresentar, ainda que ela saiba quem eu sou, eu sempre me apresento. Antes da pandemia, eu sempre fazia um aperto de mão, sempre, porque eu gosto do contato físico, mas aí a pandemia trouxe essa série de questões e acho que a gente se moldou novamente de como receber a paciente, como se apresentar. Então, eu tirei o aperto de mão, mas o contato visual, o contato olho com olho, eu acho que é extremamente importante. E depois de me apresentar e de receber a paciente e dar um bom dia, uma boa tarde, dizer que ela é bem-vinda, para ela entender o que a gente vai fazer. Então, depois dessa introdução, desse olho no olho e falar o nome dela, às vezes eu digo, o doutor fulano de tal encaminhou você para a gente, seja muito bem-vinda, eu queria ouvir um pouco de você agora enquanto eu vou começar o seu exame, você vai me contar um pouco sobre as suas queixas ou sobre a sua história, e aí, dependendo da etapa do exame que eu estou, se é um ultrassom, se é uma ressonância, eu gosto sempre de dar uma breve explicação do que vai acontecer, porque eu me sinto melhor quando eu sei o que eu vou fazer, ou a que eu vou ser submetida. Então eu sempre procuro dar uma breve explicação sobre o exame e sempre enfatizo assim, em qualquer momento, se você sentir algum desconforto, por favor, fique à vontade para me falar, e aí a gente vai começando aquela relação que muitas vezes se estabelece em 30 minutos, às vezes é mais longo, às vezes é mais breve, mas a janela de tempo ela fica imperceptível quando ela percebe que eu estou ali para ela, né, naquele momento. E aí a paciente vai aos poucos contando a história dela e eu tenho que ter o cuidado para realizar o exame de uma forma que ela não sinta desconforto, que ela continue falando e que ela perceba que o que ela está falando eu estou prestando atenção, eu não estou hipnotizada na imagem. Então, eu sempre procuro voltar um contato visual durante o procedimento para ela perceber que eu estou prestando atenção. E essa habilidade você desenvolve com os anos. Quer dizer, hoje eu consigo fazer um mapeamento de endometriose enquanto a paciente está falando como se ela estivesse num divã de um terapeuta e eu estou ali prestando atenção nas medidas que eu estou fazendo, nos dados que ela está me passando, eu consigo naquele momento ter essa interação com a paciente. Aí a gente tem alguns pontos muito importantes que a gente precisa destacar, que é a linguagem não verbal da paciente, né? Então, quando você está fazendo o exame, você é um profissional médico, que você sabe o que você está procurando, você consegue identificar durante o exame a contração do abdômen, a contração vaginal, a mudança de posição do quadril, todas as linguagens não verbais que a paciente faz durante o procedimento e que me sinalizam um eventual desconforto, se ela está tendo dor, se ela está constrangida pela posição. Eu vou sempre tentar proteger essa paciente o máximo com lençol, com biombo, com o que eu puder, porque como eu digo, eu tento me colocar na situação dela. Então, eu não ia gostar de ficar exposta, eu não ia gostar de ficar numa posição desconfortável. E aí, eu acho que vem o conceito básico de toda essa nossa discussão, que é empatia. O que é empatia? Empatia significa você se colocar na situação
situação daquela pessoa, você entender a dor dela, mesmo que você não esteja vendo uma alteração que justifique a dor no exame de imagem. Eu tenho que me colocar na situação dela de que eu sou ali naquele momento uma parceira dela, daquela queixa que ela apresenta, e eu vou tentar da melhor maneira possível contribuir para aquela jornada dela. Então, acho que ser empático não basta você só ouvir e aquilo entra por um lado e sai pelo outro. Não, você precisa demonstrar para ela que você é solidário com aquela queixa, você é solidário com a dor e que você vai fazer o seu melhor para poder contribuir nessa jornada aí tão difícil que muitas vezes elas enfrentam. Nossa, excelente, hein? Tudo anotadinho. Muito bom. E assim, essa coisa de conseguir ouvir, conseguir olhar a tela, conseguir processar as coisas é uma característica bem feminina, não é todo Sim. mundo que consegue. Não, eu acho que não só uma característica feminina, como além disso tudo, eu acho que ainda vale a gente acrescentar que a gente está atento ainda à nossa auxiliar de sala, o que ela está fazendo, o barulho que eu estou escutando no corredor da próxima paciente que foi trocar. Quer dizer, é uma habilidade aí multifunção que a gente tem e que a gente desenvolve. Por isso que eu digo para os mais jovens e para as pessoas que estão começando, não entrar em pânico. Na verdade, isso é parte da natureza humana, é o que nos faz tão especiais diante da máquina. A gente consegue ter milhares de compartimentos de situações acontecendo ao mesmo tempo, que é parte da natureza humana, e o olhar é tudo nisso, né? A nossa forma de olhar. E só eu acho que uma parte que eu acho que a gente tem que acrescentar é a questão do tempo. Hoje todo mundo trabalha sob pressão, né? Cada vez mais os serviços de imagem é produtividade e assim, às vezes a gente não quer nem culpar tanto a questão de é para gerar lucro, não, é a demanda aumentou demais, né? E aí é que vem a nossa percepção de que naquele momento aquilo é tão importante para o paciente que o tempo tem que parar um pouco ali. Tem que ficar em suspenso. E quantas vezes eu já tive que parar o exame e deixar a pessoa respirar, deixar ela chorar, sabe? Eu não posso ter pressa nessa hora, porque senão acabou. Naquele momento, se eu não for sensível àquela dor, àquela expressão de angústia, acabou o meu relacionamento médico-paciente com a minha cliente, com a minha paciente naquele momento, né? Perfeito, não, e inclusive era uma questão que eu gostaria de explorar também, puxar a Marcela aqui, que está, né, nessa fase super jovem e tem essa energia toda, e que deve ouvir de muitos colegas, né, Marcela, essa questão da pressão por produtividade que a Luciana muito bem introduziu aqui, e que faz parecer que são incompatíveis, assim, como é que eu vou fazer tudo isso e tenho ali um monte de exames para fazer, às vezes por uma questão de volumetria mesmo, ou por uma questão de ganho financeiro, muitos recebem por produtividade, pressão, às vezes do serviço no qual a pessoa trabalha. Eu queria ouvir também um pouquinho de ti, Marcela, como é que tu enxergas isso? O tema foi muito bem introduzido já, né, Aline? E é claro que talvez essa seja uma das grandes limitações hoje, né? É inegável discutir que é muito mais fácil você proporcionar esse tipo de atendimento estando em um lugar apropriado para aquilo, em um ambiente que você tem esse tempo, que a paciente vem de uma sala de espera apropriada, já todo um contexto diferente, né? Mas como a doutora Luciana falou, é importante lembrar que, assim, aquele é o momento dela, né? E existem uma série de atitudes que não aumentam o tempo de exame ou que aumentam muito pouco e que podem ser facilmente inseridas no nosso dia a dia, né? Ou seja, você sorrir quando você se apresenta, você olhar nos olhos da pessoa, dizer quem você é, o exame que você vai fazer, pedir a ela que diga se sentir dor ao longo do exame, perguntar se pode abrir a porta antes, garantir que ela está vestida para não ser exposta, ou mesmo entrar sem fone de ouvido, sem estar mascando um chiclete, ou seja, isso tudo são atitudes que não vão aumentar o nosso tempo de exame, nós entendemos que realmente existe essa questão, né, mas é importante ter o cuidado ainda, assim, não acredito que
sirva como desculpa essa questão para nós não nos esforçarmos em tentar fornecer esse tipo de cuidado. Excelente, especialmente no ultrassom, né, que eu acho que tem um tempo de atendimento às vezes um pouco mais curto. Eu percebo que muitas vezes quando a gente segue esses passos, as pacientes até se assustam um pouco, assim, de tipo, opa, aqui é diferente, né, que elas não estão acostumadas com o médico se apresentando, olhando para elas e tratando elas realmente como esse aqui é o teu momento, nada de conversa paralela, né, ter já bem combinado com o auxiliar de sala, que ali não é momento de, próximo paciente, não, tentar ali, a atenção é para paciente, a conversa vai ser sobre o paciente se tiver que acontecer. Então, excelente, acho que são dicas aqui muito especiais e que realmente devem ser adotadas por todos, né? Aline, até comentando sobre o que você falou, muitas vezes essas coisas que atrapalham no atendimento do paciente, elas sim aumentam o tempo de exame. O auxiliar vai te perguntar do próximo paciente, você está aumentando o tempo de exame. Então, não é só uma questão de tempo, né? E sim de cuidado como um todo. Excelente. E, bom, muitos pacientes não lembram exatamente o que foi dito, mas eles nunca esquecem como se sentiram com o que foi dito. Luciano, o radiologista deve falar de achados suspeitos diretamente com o paciente? E como que a gente faz isso de uma maneira ética, empática e responsável, sem ultrapassar alguns limites e sem gerar uma ansiedade desnecessária? Perfeito. Eu acho que eu vou usar aqui para responder um princípio que sempre norteou minha carreira, né? Eu sempre pensei, ainda que como radiologista e imaginologista, que o exame pertence à paciente. E eu vivi muito isso na minha carreira na imagem da pele feminina, porque a gente tem pacientes que visitam inúmeros colegas médicos para pedir outras opiniões. Então, acho que nós hoje vivemos cada vez mais numa era onde o exame, ele pertence à paciente, ela precisa ser esclarecida dos achados e não sair com um envelope fechado ou sem acesso ao resultado, que vai direto para o profissional solicitante e essa paciente fica com esse ato aí até chegar nessa consulta. E quantas vezes elas nem voltam, porque já vivi inúmeras situações também e aqui no meu pós-doutorado eu estou tendo a oportunidade de trabalhar num centro de medicina baseada em evidência, onde o foco principal do meu mentor são os erros diagnósticos e fechar os ciclos de recomendações em exames radiológicos. Então, acredite você, existem pacientes que têm uma descrição de um nódulo pulmonar que nunca retornam para fazer o exame de controle e que quando retornam, elas já vêm com um diagnóstico já de uma doença metastática, enfim, houve uma perda nesse caminho. Então, por outros motivos, inclusive, de novo, por me colocar no lugar da paciente, eu acho que sim, o radiologista tem que comunicar o resultado do exame, de preferência verbalmente, se ele tiver acesso a isso, e o ultrassom é mais fácil nesse sentido para prática brasileira, onde é o radiologista que faz o exame. E aí existem alguns cuidados bastante importantes para essa forma de comunicar. Então, eu sempre gostei de fazer o exame, escutando a paciente, como eu comentei, fazendo a minha avaliação. Quando eu chego no final do meu exame, eu gosto de fazer um resumo dos achados, sejam eles positivos, só achados normais ou alterações importantes. Eu vou fazer um resumo para a paciente, eu vou usar uma linguagem simples, direta e voltada para leigos, onde eu consiga traduzir para ela de uma forma simples os achados, tentando evitar a cabeça de alarmismo, porque às vezes a gente se depara com casos dramáticos, vocês sabem disso, seja para uma endometriose severa, seja para uma patologia oncológica. Então, é difícil, mas a gente precisa controlar, tentar usar uma linguagem neutra e mostrar para ela que a partir daquele momento que nós tivemos um esclarecimento daquele diagnóstico, ela vai retornar ao médico dela, que é o médico assistente ali naquele caso, e ele junto com ela
de posse do meu diagnóstico, vai juntar todas as peças do quebra-cabeça. Eu adoro dizer que o nosso exame é parte de um grande quebra-cabeças, então ele vai juntar o exame físico, a história, os dados laboratoriais, o exame de imagem, para poder, junto com ela, que hoje é o centro da decisão clínica, é com a paciente, poder estabelecer a melhor conduta, o melhor tratamento. Ou seja, eu falei tudo isso para dizer, o radiologista, ele tem uma linha limite aonde a partir dali ele não deve ultrapassar. E ele não deve ultrapassar por inúmeras razões, mas a principal delas é que eu não tenho todos esses elementos que o clínico tem e eu posso gerar na cabeça dessa paciente uma estimativa ou uma ansiedade de uma conduta que de repente não é a mais apropriada para ela, não vai acontecer, ou ela vai questionar o médico dela quando ele fizer essa sugestão. Então, o radiologista ele tem que ser claro, linguagem simples, neutro na hora de estabelecer qualquer tipo de sugestão e, principalmente, reforçar o conceito de time. É um time unido, multidisciplinar, para ajudar na assistência daquela paciente. E aí um detalhe que eu acho interessante quando a gente volta para o lado da empatia é assim, eu já tenho meio que combinado com as minhas auxiliares de sala que quando eu cheguei naquele ponto final do exame, que eu me levanto, que eu espero a paciente se sentar, ficar no mesmo nível de altura visual comigo, confortável, quentinha, não toda melada de gel, ou seja, ela tem que estar bem para escutar essa notícia. E aí eu olho para a minha auxiliar de sala e ela já sabe que é para ela sair. Então, ela sai delicadamente, sem a paciente perceber muito aquele movimento, ela acende um pouco a luz de novo para não ficar uma sala escura. E aí, naquele momento, em privacidade com a paciente, eu vou comunicar o resultado do exame de uma forma que ela se sinta pronta para receber. Às vezes ela quer chamar um acompanhante que está na sala de espera, ou às vezes ela prefere falar sozinha comigo. Então, eu tenho que dar a liberdade para que ela me diga, é assim que eu quero receber essa notícia, seja numa linguagem falada, seja corporal, porque aquele é um momento extremamente importante. Eu penso, por exemplo, numa paciente com infertilidade, que tem 5 anos de infertilidade, já fez 4, 5 fertilizações in vitro, e aí naquele momento, finalmente, ela vai entender por que ela não engravida, por que até agora não deu certo. Eu já escutei de pacientes assim, doutora Luciana, esse é o dia mais feliz da minha vida, quando ela recebeu um diagnóstico de uma endometriose super severa. Então, eu acho que todos esses elementos, eles têm que estar na nossa cabeça, nesse momento de transmitir uma mensagem que seja da melhor forma possível, porque isso é como você comentou, isso é o que vai ficar dali daquele momento. Na hora que ela sai da sala e ela vai para o vestiário, é essa mensagem que ela vai levar. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso nesse momento. Isso é incrível, incrível tua fala, Luciana. Realmente é de anotar tudo mesmo, é de praticar, né? Porque é um cuidado que marca a vida de pessoas, né? Excelente a tua fala, Luciana. Realmente, eu acho que eu imagino, né? Eu tenho uma colega muito próxima aqui que foi atendida por ti e assim, toda essa etapa eu consegui imaginar ela sentada contigo, conversando contigo, ouvindo e tendo um carinho assim muito grande, né? Então acho que a gente, independente da notícia ser boa ou ruim, há maneiras boas de se fazer isso, né? Então eu acho que fica aqui essa mensagem. Eu queria só complementar, acho que uma coisa importante do nosso, que é uma característica do nosso trabalho, é a questão do desenho, diagrama. Isso eu acho que funciona como uma excelente ponte entre a minha linguagem técnica e o que ela consegue absorver. Então, através dos desenhos, você consegue transcrever aquilo tudo que está digitado numa linguagem, às vezes, muito técnica para a paciente, de uma forma muito simples, o que ela tem que entender sobre a saúde dela. E eu faço isso na hora dessa conversa. Às vezes eu pego um papel e desenho o útero ali naqueles 3, 4 minutos depois do exame, para ela sair dali com aquilo
é bem compreendido e a gente também adiciona no relatório um diagrama ilustrativo mostrando as localizações de endometriose, que são extremamente importantes não só para ela, mas, claro, para o cirurgião, para a programação terapêutica. E eu tive várias pacientes que falavam: doutora Luciana, eu vou pôr isso numa moldura, vou pendurar na parede na minha casa para todo mundo entender que aqui eu estou mostrando aonde está a minha dor, o meu sofrimento, né? Então, a gente brinca sobre isso, mas na verdade isso é muito sério e eu acho que acrescenta bastante para as nossas pacientes na compreensão dos laudos. Excelente. Bom, eu quero fazer um gancho aqui, que é a questão da judicialização, né? Então, a gente sabe, todo mundo tem pavor de errar, né? E isso aqui, a gente nunca trabalha pensando em errar, todos os médicos são assim, mas a gente sabe que os vínculos construídos por meio de um cuidado empático, eles fazem muita diferença na forma como situações de erro são enfrentadas, né? E mais do que um erro técnico, muitas vezes é a falha na comunicação que leva à judicialização. Às vezes aquela judicialização não vai levar a nada, porque não houve erro, mas teve algum momento ali do vínculo que não foi construído, né, e que levou o paciente muitas vezes a interpretar uma situação como um erro. Então eu queria também perguntar para ti, Marcela, como que a gente comunica erros, como que a gente reconstrói confiança com pacientes e famílias? Bom, eu acho que essa é uma das situações mais sensíveis que nós podemos passar como profissionais, né? E uma situação que nós nos sentimos muito vulneráveis, né? Como você disse muito bem, o erro não se limita a, por exemplo, escrever algo no relatório. Qualquer falha, tanto na comunicação como na sua conduta, qualquer ação que quebre esse laço com a paciente, pode fazer com que ela perca a confiança, não só em você, mas no sistema de saúde como um todo. E isso pode ser muito danoso para a pessoa, porque, como já foi dito, né, quando a paciente sente confiança no médico, no tratamento dela, participa da tomada de decisões, ela adere mais aos tratamentos e isso gera resultados melhores para ela. Enquanto que, se ela perde essa confiança, isso pode prejudicar tratamentos dela ao longo de uma vida. Então, se ocorreu algo conosco e com a paciente que gera essa quebra de confiança, é sim nosso papel reconstruir, e isso é muito mais difícil nesse tipo de situação, porque nós, eventualmente, podemos estar com medo de consequências judiciais da nossa própria reputação como médicos, ou mesmo em relação ao nosso emprego. E esse tipo de situação pode até gerar raiva, né, com aquela pessoa que está gerando todos esses medos. Então, provavelmente, é a situação mais desafiadora de realmente colocar o paciente como centro, lembrar que aquela pessoa que é a importante e é o bem-estar dela que é o mais importante, ainda que nós tenhamos que passar por consequências danosas para nós. Então, entendo que pode ser muito difícil, mas sempre tenha isso em mente, que esse é o momento de se colocar no lugar da pessoa. E existem algumas estratégias, né, que são sugeridas, que podem auxiliar nesse momento. Então, por exemplo, explicar para a pessoa por que aquilo aconteceu, oferecer um caminho para ela. Bom, agora que isso aconteceu, como nós podemos agir diante disso? Apresentar medidas para impedir que isso aconteça no futuro. E, claro, quando cabível, um pedido de desculpas também pode auxiliar em muita coisa. E como você disse, né, a comunicação, acho que quanto mais nós trazemos a pessoa para perto de nós, explicamos, mais nós temos a oportunidade de que ela entenda e de, juntos, a partir daí, ir para o caminho mais benéfico possível para aquela pessoa. Excelente, Marcela, encarar de frente, né, e seguir, mas sempre tendo em mente que, tendo preenchido
todas essas outras etapas com muito cuidado, com muito zelo, a chance, né, de uma judicialização que não tem motivo de ser, que a gente vê que acontece muito, a gente reduz muito também, né? E bom, Luciana, quando a gente fala em inteligência artificial, surge sempre a ideia de que ela não substitui o cuidado humanizado. Acho que isso já está pacificado, todo mundo concorda, né? Que essa seria uma grande diferença da gente, médicos, para a inteligência artificial. E eu queria ver a tua visão sobre isso, como que você enxerga a introdução da IA na radiologia, se você acredita que esse cuidado empático se tornará um diferencial ainda mais relevante à medida que os algoritmos tragam cada vez mais respostas técnicas. Em resumo, será que a IA está nos lembrando da importância da escuta, da presença e da comunicação, habilidades que muitas vezes deixamos de treinar? Acho perfeito. Eu gosto demais de inteligência artificial. Eu particularmente acho que a inteligência artificial ela veio para somar no time, com certeza. E acho que tem dois aspectos importantes que a gente pode abordar. A inteligência artificial para nos ajudar na parte assistencial e aí ressaltando, enfatizando o papel humano e empático do radiologista. Então, a inteligência artificial, ela me ajuda a ter mais tempo para o meu paciente. Então, enquanto aqueles volumes de laudos vão aumentando, as solicitações vão aumentando, e isso vai nos trazendo muito mais necessidade de trabalhar mais. A inteligência artificial vem para cortar caminhos nesses processos, torná-los mais rápidos e mais eficazes e me dar mais tempo para poder sair da sala e ir até a sala de espera e ver a paciente, trocar uma interação com ela sobre o exame, sobre o laudo, enfim, eu consigo enfatizar mais o meu lado humano porque eu tenho uma máquina me ajudando a fazer esse serviço que não vai conseguir fazer a parte humanizada. E, por outro lado, para a parte de diagnóstico em si, eu acho que teve tanto discussão isso no começo, de que a inteligência artificial ia tirar o radiologista e de forma alguma eu acho que a inteligência artificial vai substituir o radiologista. A inteligência artificial ela veio para acelerar o nosso trabalho de uma forma que precisa ser muito bem treinada e muito bem supervisionada, porque a inteligência artificial ela pode errar muito se o modelo onde ela é baseado ele não é um modelo constantemente melhorado e alimentado. Então, a inteligência artificial ela pode acelerar os algoritmos de screening, né? A gente sabe para nódulo pulmonar, a gente sabe para mama, existem inúmeras aplicações que estão sendo feitas, inclusive para endometriose. A gente apresentou esse ano no RSNA um trabalho utilizando inteligência artificial para diagnóstico de lesão intestinal de endometriose na ressonância magnética. Eu já participei de várias revisões de publicações de artigos focando no uso da inteligência artificial para ultrassom, por exemplo, para identificação de manobras de sliding sign, de obliteração do fundo do saco posterior. E a gente tem hoje, por exemplo, aqui em Boston, no centro de pesquisa que eu estou vinculada, a gente tem muita inteligência artificial sendo usada para rastrear essas recomendações de exames adicionais de pacientes que não retornam. Então, a gente usa ferramentas de identificação de linguagem, né? Você pode usar inteligência artificial para identificar uma frase dizendo que um follow-up é necessário nesse caso, em 1 mês, em 3 meses. E a inteligência artificial, ela traz essa lista de pacientes, por exemplo, que não voltou para fazer o exame de controle. Então, você tem, além de todas essas aplicações diagnósticas, a parte da inteligência artificial acelerando os relatórios. Então, a gente tem os templates já prontos, você usa reconhecimento de voz para fazer os laudos de forma mais rápida, você tem os editores de texto de inteligência artificial que vão reconhecer os erros de digitação, de linguagem. Você pode usar a inteligência artificial para acelerar as classificações de BIRADS ou RADS e aplicar todas essas ferramentas no laudo. Então, aquele laudo que no passado o radiologista lá atrás escrevia, depois ia para a digitação, voltava. Hoje em dia,
esse produto ele sai em questão de, vamos dizer, já de segundos, né? A gente está caminhando com a inteligência artificial para acelerar tudo. Então, esse tempo que me sobrou, eu vou olhar meu paciente, eu vou falar com o meu paciente, eu vou ver como é que é a orientação para um próximo exame. E a gente já tem AI também para protocolo. A própria inteligência artificial hoje já faz o protocolo da tomografia ou da ressonância. Ou seja, é um parceiro. Acho que é um grande parceiro. A gente tem que saber treinar o nosso parceiro e ser um supervisor constante dele, porque é ótimo você dar uma tarefa para o ChatGPT, mas você saber se ela está correta ou não, isso pertence ao teu domínio de conhecimento. Então, eu acho que você tem que ter um olhar crítico sobre o que a AI está gerando para você poder utilizar ou não aquela informação. Excelente. Marcela, a Luciana fala aqui que a gente precisa ser um supervisor do treinamento da IA, né? E falando aqui de treinamento, será que a empatia é uma soft skill treinável? Estamos ensinando empatia da maneira correta durante a formação médica e a residência? Na sua visão, ainda temos muito a evoluir nesse aspecto, Marcela? Na minha opinião, eu tenho certeza que é treinável, como a própria Luciana já adiantou, né? É claro que existem pessoas que têm essa habilidade um pouco mais inata, até por questões de personalidade. Para alguns pode ser um pouco mais fácil, mas eu acredito que para qualquer um que queira, é muito treinável. E alguns aspectos que eu acho que merecem atenção é como qualquer outra habilidade que você esteja disposto a aprender. Primeiro, estudar, e nós, com essa revisão, encontramos artigos na literatura que falam sobre isso, mas também como nossa própria prática, né? De nada adianta ler sobre radiologia e não laudar. Você vai aprender a laudar laudando, e você vai aprender a ser empático tentando ser. Então, no seu próprio dia a dia, sempre tentar, é claro, somos humanos, podem ter erros nesse processo, mas tentar colocar coisas no dia a dia que você vê que podem melhorar, testar uma atitude, ver como que é a reação àquilo que você disse. E acho que algo que pode ajudar muito é ter bons mentores, como eu falei no começo, né? Por exemplo, recentemente eu tive a oportunidade de acompanhar a doutora Luciana, e é uma verdadeira aula. Não só ela, existem também, né, uma série de pessoas a quem eu devo gratidão porque me ensinaram muito, mas é uma grande aula estar ali, prestar atenção no tom de voz, na escolha de palavras, no tudo que é feito. Então, tendo essas três coisas, eu acho, vontade de estudar, aplicação na prática e um bom exemplo, eu acredito que qualquer pessoa que faça isso vai ser capaz de realizar um atendimento de excelência. Fica aqui então a provocação, né, Marcela? Estudar, aplicar e ver a mágica acontecer, porque de fato acontece uma mágica na sala de atendimento quando a gente realmente aplica. Sim, eu percebi que eu não respondi a sua segunda pergunta a respeito Isso. da evolução. Eu acho que temos muito a evoluir, mas eu acho que o primeiro passo dessa evolução é nós entendermos a importância. Então, parabéns pelo podcast, por trazer esse tema à tona, porque eu acho que quanto mais nós entendemos da importância, mais isso vai ser treinado, e eu espero que aumente nas residências. Eu, particularmente, não tenho a impressão que existem muitos programas voltados para isso, aulas sobre isso, programas de treinamento. Acho que é claro que quem faz especialidades de mama ou imagem da mulher, por uma questão até de prática, acaba tendo esse treino um pouco a mais, mas eu acredito que nós temos ainda muito a evoluir nesse sentido.
Excelente. E bom, a gente está falando aqui muito de residência, de formação, mas eu acredito também na importância da educação continuada, da gente revisitar esses temas, né? Então, queria que tu falasses também um pouquinho sobre isso, Luciana, se esse não é um tema para quem já está na prática já há bastante tempo, porque às vezes assim, eu já sou radiologista há tantos anos, eu sei, né, minha prática está ok, mas fala um pouquinho sobre isso. Eu acho um tema extremamente importante para a gente falar na área de treinamento e educação. Eu, como já tenho mais de 25 anos de prática radiológica, eu posso dizer que eu tive, assim como a Marcela, eu tive alguns mentores, mentores oficiais e mentores não oficiais, que eu tive a oportunidade de conviver ao longo da minha carreira e dos quais eu tirei muitos exemplos de como prestar uma assistência adequada. E eu vou dizer para você, eu não me recordo na minha formação médica, em momento nenhum, de ter tido qualquer treinamento sobre empatia, sobre dar notícias difíceis, notícias ruins. E eu acho que isso é extremamente carente na formação médica, de uma forma em geral. Quando eu estava no processo de revalidação do meu diploma nos Estados Unidos, eu tive uma série de aulas para me preparar para uma das provas de revalidação, que eram Clinical Skills, e eu tive uma aula de empatia. Eu me lembro que quando eu vi o tema da aula de empatia, eu fiquei chocada. Eu fiquei extremamente chocada porque eu ia ter uma aula formal com uma professora sobre como ser empático. E isso eu falo para você que me chamou a atenção, porque eu já tinha muitos anos de prática. Foi a primeira vez na vida que eu assisti a uma aula sobre atendimento empático e, pasmem vocês, a professora tinha mais de 85 anos. Era uma médica, né, com mais de 85 anos, já aposentada, e que veio dar uma aula sobre empatia. Então, isso para mim ficou muito marcado, porque para mim, como a Marcela comentou, é uma coisa que ela é natural minha, mas aí eu tive a oportunidade de conviver com colegas médicos de vários lugares do mundo que estavam se preparando para fazer essa prova, e eu fiquei um pouco chocada com a dificuldade das pessoas, às vezes, de dar um sorriso, olhar nos olhos. Eu fiquei um pouco chocada. Então, só para aqui ilustrar o quanto esse tema é um tema extremamente importante, deixado de lado no treinamento médico, deve fazer parte não só da formação da graduação, mas na pós-graduação. E aí, na pós-graduação, isso pode ser ainda refinado para a área que a pessoa vai seguir, como nós que fazemos imagem da mulher, que tem um contato extremamente importante com as pacientes, e que muitas vezes, é como a Marcela falou, às vezes a pessoa é mais introspectiva, às vezes a pessoa não tem uma habilidade, mas ela pode ser desenvolvida em vários níveis, né? Você não precisa ser extremamente próximo do seu paciente para demonstrar empatia. Você pode demonstrar empatia de várias formas. Então, eu acho que sim, a gente precisa trabalhar nisso, a gente tem que investir mais nisso e sempre se colocar no lugar daquela pessoa, naquele momento, porque isso naturalmente já vai trazer a sensação de solidariedade que a gente tem que ter pelaquele momento que a pessoa está vivendo. Excelente, gente. Dá vontade de ficar aqui horas com vocês, né? Porque é um assunto extremamente gostoso de falar e de trocar e de aprender. E vocês são duas super referências. Mas a gente está chegando aqui ao final, então quero agradecer de novo a presença de vocês. Foi muito bom ouvi-las. E eu quero deixar um espaço para que vocês tragam uma mensagem final aqui para quem está nos ouvindo. Pode começar com você, Marcela. Bom, eu acho que a maioria dos aspectos foi muito bem contemplada aqui. Aproveito para agradecer novamente e parabenizar por trazer esse tema tão importante para a discussão. Acho que eu gostaria de só acrescentar um dado ao que a Luciana acabou de dizer, que existem artigos até que mostram que o fato da paciente se sentir ouvida e acolhida por si só já pode reduzir a dor dela. Ou seja, isso que a gente já falou, né, da importância disso tudo.
E vou passar a palavra para Luciana. Muito obrigada, Aline. Foi um prazer enorme estar aqui hoje. Obrigada, com certeza esse tema é apaixonante, né? Como você falou, a gente poderia passar horas aqui abordando inúmeros aspectos. Eu acho que o CBR nos dar esse espaço é um passo muito importante. Acho que o CBR ele tem uma relevância muito grande na nossa carreira radiológica no Brasil. Eu me sinto muito parceira do CBR desde que eu era residente e eu agradeço a oportunidade da gente poder trazer esse tema, discutir esse tema que não é um tema irrelevante, não é um tema bobo, ele é extremamente importante. Eu falo que empatia tem que vir em primeiro lugar, o resto vem depois, né? E acho que a minha mensagem final é assim, praticar essa radiologia empática e humanizada traz para nós uma sensação de dever cumprido agregada à nossa parte técnica tão grande, é tão gratificante para o radiologista poder exercer essa radiologia humanizada, porque mostra realmente a importância do nosso papel, reforça os vínculos multidisciplinares e principalmente nos traz a nossa formação básica. Antes de ser radiologista, eu sou médica, eu me formei para ajudar alguém, para contribuir com alguém, e eu estou vendo uma pessoa, não um exame. Então, eu acho que o conceito é esse, o quanto é gratificante para o radiologista exercer essa forma da radiologia que nos aproxima tanto dos nossos pacientes e nos traz aí uma satisfação tão grande por participar da jornada dele de uma forma mais próxima, eu diria. Excelente, muito obrigada. E vou finalizar aqui trazendo de volta a frase do Osler, né? Quando ele diz que o bom médico trata a doença e o grande médico trata o paciente que tem a doença, ele nos lembra que a medicina não se esgota na precisão diagnóstica. Na radiologia, onde lidamos diariamente com imagens, protocolos e laudos, o risco é reduzir o cuidado ao que aparece na tela. Mas cada exame carrega uma história, um medo, uma expectativa. Para mim, a empatia não é um adorno do cuidado, ele é parte dele. Ela se expressa na forma como acolhemos o paciente, explicamos o exame, respeitamos o silêncio, percebemos a dor que não é verbalizada e comunicamos achados com responsabilidade. É assim que a radiologia deixa de ser apenas técnica e passa a ser, de fato, medicina. Até o próximo episódio. Você acabou de ouvir o CBR Podcast. Continue nos acompanhando no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast.